Numa manhã fria de fevereiro, Rebecca Royce acordou cedo, se arrumou e então desapareceu sem que ninguém percebesse. A polícia e a família têm visões opostas do que pode ter acontecido com a adolescente de 15 anos. O desaparecimento da Rebecca deixou perguntas que ninguém consegue responder. Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje eu vou trazer para vocês o caso de um desaparecimento de uma adolescente alemã. Ok, Alexandre? Ok, Marcela. Eu não queria encerrar esse ano, não que eu já esteja encerrando o ano, porque ainda tem mais um episódio, mas eu não queria voltar para os Estados Unidos em 2025. Tá certo. Então Concordo. a gente vai para a Alemanha. Excelente. A gente já foi para a Alemanha há pouco tempo, Sim. no caso do guarda-chuva, e agora a gente tá voltando para lá. Como eu falei, eu acho maneiro ficar longe dos Estados Unidos um tempo, porque lá tem um tipo específico de maluco, um tipo específico de problemas com armas, todo mundo tem uma arma, e acaba misturando tudo e tudo parece igual. E acho maneiro pegar coisas de lugares diferentes, Sim. onde não é qualquer maluco que tem uma arma em casa, é uma coisa mais diferenciada. Mas você tem recados. Tem um recadinho para dar para vocês, que é o nosso último caso desse ano, o episódio de semana que vem, ele vai ser a retrospectiva do Detetive do Sofá. Quem é ouvinte antigo já sabe como funciona. E essa retrospectiva vai rolar numa gravação ao vivo. E dessa vez essa gravação vai ser transmitida no YouTube, mas ela não vai ser só para os nossos apoiadores, como a gente costuma fazer. Ela vai estar aberta para todos vocês. Então, todo mundo que quiser acessar lá e assistir a gravação ao vivo da nossa retrospectiva vai poder. E essa gravação vai acontecer na segunda-feira, dia 15 de dezembro, às 8 da noite. Excelente. E eu espero contar com a presença de vocês, né? Pra assistirem essa gravação. Eu acho que vai ser bem divertido. Quem for querer acompanhar, já segue o Detetive do Sofá. Segue não, lá é subscribe, inscreva-se. Se inscreve no canal do YouTube. Porque aquela coisa chique de já deixar a live agendada e a pessoa cria uma notificação e tal, eu não sei fazer isso. Eu não sei se eu vou saber fazer isso. Então, já deixa lá, inscrito. E lembra? Eu vou postar... Crie seu próprio alerta. Eu vou postar um story também no nosso Instagram, né? Botar lembrando vocês que vai rolar essa live. Mas quem não tá no Instagram ou quem não segue a gente nas redes sociais, já fica avisado. Dia 15 de dezembro, às 8 da noite, vocês têm um encontro marcado comigo ao vivo no YouTube. Excelente, Marcela. Posso começar o caso da Rebecca? Pode começar o caso da Rebecca. Rebecca Royce, filha da Brigitte e do Bernhard Royce, nasceu em 21 de setembro de 2003, em Berlim, na Alemanha. No período do seu desaparecimento, ela vivia com os pais em Britz, no distrito berlinense de Neukölln. Caçula de 3 irmãs, Rebecca tinha 2 irmãs mais velhas, chamadas Jessica e Vivian, que já moravam fora de casa com os seus parceiros e filhos pequenos. A Rebecca cursava o 10º ano na Walter Gropius School, em Gropiusstadt, também localizada em Neukölln. Segundo seus pais, ela não estava envolvida em nenhum relacionamento amoroso na época. Admiradora apaixonada do grupo sul-coreano BTS, a Rebecca era muito ativa nas redes sociais, especialmente no TikTok e no Instagram, onde ela acumulava mais de 30 mil seguidores. A Rebecca gostava de assistir séries, especialmente de Riverdale, que era muito popular entre os seus colegas nessa época. A sua mãe a descreve como uma menina muito sociável, divertida, bem-humorada, uma adolescente normal e muito carinhosa com todos.
Na noite de domingo, 17 de fevereiro de 2019, a Rebecca, então com 15 anos, decidiu dormir na casa da sua irmã mais velha, Jessica, em Britz, no sul de Berlim. A Jessica morava com o marido, Florian, e com a filha pequena. Naquela noite, porém, ela estava apenas com a criança e com a irmã Rebecca, já que o Florian estava participando de uma festa do trabalho. Ele era chefe de cozinha num hotel. A Rebecca costumava passar fins de semana com a irmã e os pais não viam problema nisso. As casas ficavam só a cerca de 4 quilômetros de distância e a Jessica sempre foi cuidadosa. A Rebecca planejava dormir no sofá da sala, como ela fazia quando visitava as irmãs ou amigos, e ir direto para a escola na manhã de segunda-feira. As aulas dela, no dia 18, começavam às 9h50 da manhã, mais tarde do que nos outros dias da semana. O domingo foi tranquilo. A Rebecca brincou com a sobrinha, comeu pizza e enviou uma selfie dela com a irmã e a sobrinha para uma prima. Pouco depois da meia-noite, a Jessica subiu para o quarto porque ela ia trabalhar cedo no dia seguinte, enquanto a Rebecca se acomodou no sofá da sala. Uma amiga da Rebecca comentou que naquele dia ela parecia um pouco estranha. A Rebecca não havia aparecido nas redes sociais, apesar dela ser sempre muito ativa. A amiga mandou uma mensagem perguntando onde ela estava, e a Rebecca respondeu dizendo simplesmente que estava com a irmã. Na madrugada de 18 de fevereiro, o Florian, o cunhado da Rebecca, chegou em casa por volta das 5h45 da manhã e foi direto dormir. Cerca de 1 hora depois, por volta das 7 horas, a Jessica saiu de casa com a filha pequena para levá-la para a creche e seguir para o trabalho. A partir desse momento, os únicos na casa seriam o Florian e a Rebecca. Às 7h15, a Brigitte, a mãe da Rebecca, tentou acordar a filha por telefone, mas a chamada caiu direto na caixa postal. Às 8h25, ela ligou novamente sem sucesso. Preocupada, a Brigitte telefonou para Jessica, que já estava fora, e depois para o Florian. E ele afirmou que a Rebecca já havia saído de casa. Uma análise posterior mostrou que o celular da Rebecca se conectou pela última vez ao Wi-Fi da residência às 7h46 da manhã. Entre 7 e 7h46, a Rebecca enviou uma foto pelo Snapchat para uma amiga. Esse foi possivelmente o seu último contato conhecido. A amiga só abriu a imagem às 8h15 da manhã. E como as fotos do Snapchat somem depois de abertas, a polícia e a família da Rebecca nunca viram essa imagem. Mas, segundo a amiga, na foto a Rebecca aparecia num corredor, um corredor assim de alguma casa, usando um moletom do BTS, uma jaqueta de pelúcia rosa, jeans rasgados e tênis Vans preto e branco. A Brigitte ainda enviou uma mensagem pelo WhatsApp para a filha às 8h36. O aplicativo indicou que a mensagem foi entregue, mas nunca foi lida, sinal de que o celular da Rebecca estava ligado e conectado à internet naquele momento. Apesar de ter aula apenas às 9h50 da manhã, a Rebecca nunca apareceu na escola. Quando ela não voltou para casa no fim da tarde, seus pais registraram oficialmente o desaparecimento. Diversos pertences haviam sumido junto com ela. A roupa vista na foto do Snapchat, uma mochila, também da marca Vans, igual o tênis dela, uma bolsa rosa e uma carteira rosa da Michael Kors, o celular da Rebecca, uma câmera Fuji Instax Mini rosa, aquelas câmeras tipo Polaroid, que voltaram à moda hoje em dia, e um cobertor roxo, que pertencia à casa da irmã dela. Cobertor? O cobertor é um grande ponto de interrogação, nesse caso. No início, a família da Rebecca não entrou em pânico. Eles acreditavam que a falta de contato naquele começo da manhã era apenas um mal-entendido, talvez um erro de comunicação entre a mãe, a irmã e o cunhado.
Por isso, eles não chamaram imediatamente a polícia. Mas, conforme as horas passaram e a Rebeca não apareceu, a preocupação cresceu. No início da tarde, a escola telefonou informando que ela não tinha comparecido às aulas. Foi o ponto de virada. Na mesma tarde, de 18 de fevereiro de 2019, os pais registraram oficialmente o desaparecimento da filha e iniciaram por conta própria as primeiras buscas. Nos 3 dias seguintes, a polícia tratou o caso como uma possível fuga, algo comum envolvendo adolescentes, e não agiu de forma urgente. Quando eu digo comum, não quero dizer que adolescentes fugirem é algo comum. Eu quero dizer que a polícia tratar o caso como se o adolescente estiver fugido é algo comum. Pois é. Apenas em 21 de fevereiro, o desaparecimento da Rebeca foi levado a sério e a sua foto foi divulgada ao público. A imagem escolhida, inclusive, gerou críticas da família, que afirmou que as fotos usadas pela polícia, tiradas pelos investigadores do Instagram da Rebeca, não representavam fielmente a aparência real da jovem, por causa dos filtros muito comuns em redes sociais. A mídia também caiu em cima dessas fotos, até criticaram a família por causa das fotos, sendo que a polícia foi lá e pegou as fotos por conta própria no Instagram, dizendo que ela tá parecendo uma lolita, ela parece ter muito mais do que 15 anos nessa foto. Mas é aquilo, adolescente com um monte de filtro hoje em dia. E mídia, sem ter o que falar, e tem que ficar falando de alguma coisa, uma hora cai nisso. Em 23 de fevereiro, o caso foi transferido para a Divisão de Homicídios, sob a justificativa de que não era mais possível descartar a hipótese de crime. Os investigadores divulgaram uma descrição completa do que a Rebeca vestia e carregava no dia do desaparecimento. A partir desse momento, parques, terrenos baldios, containers de roupas usadas e o trajeto até a escola foram vasculhados. Helicópteros e cães farejadores foram mobilizados e testemunhas começaram a ser interrogadas. Em uma semana, a polícia já havia recebido 22 denúncias relacionadas ao caso. A família permaneceu incansável. O pai, Bernd, e a mãe, Brigitte, junto com as irmãs da Rebeca, deram entrevistas, organizaram buscas e distribuíram panfletos. A Vivian, uma das irmãs dela, criou uma conta no Instagram dedicada exclusivamente às buscas e pediu ações de varredura no distrito de Rudall. Em 28 de fevereiro de 2019, a investigação sobre o desaparecimento da Rebeca deu uma guinada dramática. A polícia anunciou que as evidências reforçavam a suspeita de um crime. E poucas horas depois, o primeiro suspeito foi detido. O Florian, o marido da Jessica, uma das irmãs da Rebeca. A notícia caiu como uma bomba dentro da família. No dia seguinte, 1º de março, peritos revistaram a casa do Florian e da Jessica. Apesar das suspeitas, o magistrado responsável determinou que não havia provas suficientes para mantê-lo preso, e o Florian foi libertado naquele mesmo dia. Mas o clima mudou rapidamente. A partir de então, os investigadores passaram a trabalhar oficialmente com a hipótese de homicídio. A libertação do Florian, porém, durou pouco. Em 4 de março, após um recurso apresentado pelo Ministério Público, um novo mandado de prisão foi expedido e o Florian foi detido novamente, agora sob suspeita de homicídio culposo e ocultação de cadáver, porque a polícia achava que ele tinha enrolado o cadáver da Rebeca no cobertor e se livrado dele. Mais uma vez, faltavam provas sólidas, e essa prisão preventiva também acabaria sendo revogada até o fim do mês. Mas por que o Florian havia se tornado o principal suspeito, Alexandre? Estou muito curioso para saber. Os dados do celular mostraram que ele era a única pessoa em casa com a Rebeca na manhã que ela desapareceu. O relato dado por ele no primeiro interrogatório dizia que ele estava dormindo entre as 7 e 8 horas daquela manhã. Mas o roteador da casa e o celular dele registraram o uso de internet naquele período. Internet
Que ele mexeu no celular, tava, na verdade, acordado usando a internet no celular. Tá. Entendeu? Ele não estava dormindo. Não, ao contrário, ele não estava dormindo. Começaram, então, a surgir mais elementos intrigantes. Fibras do cobertor roxo, que desapareceu junto com a Rebecca, foram encontradas no carro do casal, assim como um fio de cabelo que parecia ser da jovem, mas, posteriormente, foi confirmado que o cabelo era da Jessica. Para piorar as contradições, o carro do Florian, um Renault Twingo cor framboesa, foi flagrado 2 vezes na rodovia A12 entre Berlim e Frankfurt, rumo à fronteira com a Polônia. E isso aconteceu às 10h47 do dia 18 de fevereiro, o dia do desaparecimento da Rebecca, e novamente às 22h39 do dia seguinte. O Florian inicialmente não ofereceu qualquer explicação de por que ele estava naquela estrada. Mais tarde foi dito que ele havia ido até a Polônia para tratar de um negócio de drogas, algo que a família aparentemente já sabia, mas que ele teria escondido da polícia por medo de ser processado. Depois, o Florian acrescentou que ele havia retornado à Polônia no dia seguinte porque havia perdido a aliança. Os investigadores acharam essa versão dos fatos bastante frágil. Enterrar um corpo seria uma situação bem mais provável para a perda da aliança do que uma negociação com um traficante, por exemplo. O pai da Rebecca, o Bernard Reusch, chegou a declarar na TV: "Isso está ligado a outra coisa que eu não posso dizer, mas não tem nada a ver com a Rebecca." Ele ainda implorou publicamente: "Florian, fale! Esclareça isso para que a busca siga na direção certa." Mas o pai dando a entender que o Florian não tinha nada a ver com a história. Exatamente. A família até hoje acha que o Florian não tem nada a ver com a história. Uhum. No início de março, o caso explodiu nacionalmente. Em 6 de março, o investigador-chefe Michael Hoffman apareceu ao vivo no programa Aktenzeichen XY Ungelost, algo bastante raro que demonstrava o sinal de urgência. Claro que esse programa vocês já ouviram falar, e ele é tipo o Unsolved Mysteries da Alemanha. E eles falam sobre casos arquivados, casos antigos. Então, um investigador de um caso atual e recente, que só tinha alguns dias que tinha acontecido, aparecer lá ao vivo para pedir informações ou algo assim, era bem estranho, bem incomum. Fiquei muito impressionado com você falando o nome do programa de primeira. Obrigada. O Michael Hoffman confirmou as viagens misteriosas do Twingo, exibiu fotos do suspeito e descreveu as estranhas e intrigantes idas e vindas do carro entre Berlim e a fronteira com a Polônia. Depois dessa transmissão, mais de 700 denúncias chegaram à polícia. Seguiram-se, então, intensas operações de busca. Entre 7 e 9 de março, 100 policiais, cães farejadores e um helicóptero vasculharam uma floresta, onde testemunhas disseram ter visto o carro no dia 18, mas nada foi encontrado. Entre 12 de março e 11 de abril, mergulhadores, sonares, barcos e radares de penetração no solo examinaram lagos e áreas rurais ao longo da rodovia A12, como Wolzig, Herzberg e Stahnsdorf. Nenhum vestígio da Rebecca foi encontrado e, por volta do dia 13 de abril, as buscas por ela foram suspensas. Em 22 de março, o Florian foi libertado pela segunda vez. O Ministério Público decidiu não recorrer. Ele continua sendo o principal e único suspeito oficialmente, mas, permanece presumido inocente. A família da Rebecca, por sua vez, mantém o seu apoio inabalável ao Florian. A irmã dela, Jessica, declarou publicamente: "O meu marido é inocente." A Vivian, a outra irmã, acrescentou: "Ele não é só o marido da minha irmã, é meu amigo, um cara de coração enorme." E a mãe delas, a Brigitte, reafirmou: "Para Rebecca, ele era como um irmão mais velho, carinhoso e afetuoso." Mesmo com tantas buscas, denúncias, investigações e reviravoltas, nenhuma prova material surgiu e a Rebecca continuou desaparecida. Você acha que tinha embasamento para ele ser preso? É porque, assim, o
cobertor foi encontrado no carro... Não, fibras do cobertor. Sim, fibras do cobertor. Sendo que o cobertor era da família. E a gente não sabe se ela foi embora com aquele cobertor. Alguém deu foto daquele cobertor, mas assim... Era o cobertor que a Jessica tinha dado pra ela dormir. Naquele dia? Naquele dia. Ah, tá. Então o cobertor realmente sumiu naquele dia. Aham. Mas, assim, a fibra do cobertor tá no carro, pra mim, pessoalmente, não quer dizer muita coisa. Porque eles têm filho pequeno. Então, assim, se eles... Às vezes a criança gostava daquele cobertor e ficava levando o cobertor com ela no carro. Ou, às vezes, a fibra foi parar no carro quando eles compraram o cobertor. Eles transportaram o cobertor no carro em algum momento. Entendeu? Aham. Muito provavelmente a ideia da polícia foi que, sei lá, ele matou, enrolou no cobertor... Transportou na mala do carro. Botou no carro... Mas às vezes, sei lá, teria alguma coisa a mais. Sim. Mas, infelizmente, o cara tem uma história esquisita pra caramba, né? Assim, praticamente está confirmado que ele traficava droga. Uhum. E a família sabia disso, já estava super de boa com isso. Pagava as contas, provavelmente. Pagava as contas, além dele ser chefe de cozinha no hotel. E ele era um cara que trabalhou a noite toda no hotel, né? Ele chegou em casa, era 5h45 da manhã. Em 17 de maio de 2019, 3 meses após o desaparecimento, os pais da Rebeca tomaram uma atitude desesperada. Eles publicaram uma carta aberta. Nas linhas emocionadas, revelaram o que eles viviam em silêncio. Era um apelo à sociedade e, de certa forma, também à polícia. Eles queriam que ninguém esquecesse a sua filha. O caso, porém, parecia estar esfriando, pelo menos até setembro. Nos dias 3 e 4 daquele mês, uma nova fagulha de esperança acendeu quando os investigadores vasculharam novamente o distrito de Dahme-Spreewald, em Brandemburgo. Não era uma operação pequena, eram 100 agentes, equipes forenses e 5 cães farejadores, cobrindo uma área densamente arborizada. A busca havia sido desencadeada por um detalhe promissor. Segundo fontes da investigação, um cão havia identificado um odor suspeito ali dias antes, durante uma ronda de rotina. A partir dessa indicação, a polícia decidiu lançar uma nova busca em grande escala. Havia ainda outro motivo para insistir. Os investigadores acreditavam que o calor incomum daquele fim de verão poderia ter revelado pistas antes escondidas durante as buscas intensas feitas em março. Mas, no fim, a esperança ruiu mais uma vez. Em 5 de setembro veio a confirmação oficial de que nada havia sido encontrado. 2 meses depois, em 20 de novembro de 2019, surgiu uma reviravolta inesperada. Novas análises forenses pareciam inocentar o cunhado da Rebeca, o Florian. Os cabelos louros encontrados no carro dele, antes considerados um dos elementos mais suspeitos, não pertenciam à adolescente. Um exame posterior mostrou que eles poderiam ser, na verdade, da própria Jessica, que tinha cor e comprimento semelhantes ao cabelo da Rebeca. Além disso, um dos cães farejadores mais experientes da polícia, treinado especificamente para detectar odores relacionados ao transporte de cadáveres, não encontrou qualquer indício de que um corpo tivesse estado no veículo ou na residência da Jessica e do Florian. Mesmo assim, apesar de pontos que enfraqueciam as suspeitas contra o Florian, a verdade permanecia fora de alcance e a Rebeca continuava sendo uma ausência que ninguém conseguia explicar. Enquanto a polícia concentrava esforços nos primeiros passos da investigação, outras linhas de especulação começaram a surgir, todas partindo da possibilidade de que a Rebeca tenha, de fato, saído de casa viva na manhã de 18 de fevereiro. Avistamentos espalhados por Berlim, alguns vagos e outros extremamente detalhados, alimentaram esperanças, dúvidas e, sobretudo, confusão. Pouco depois do desaparecimento se tornar público, uma jovem procurou a polícia dizendo ter visto a Rebeca no dia 18 de fevereiro. Logo depois, uma vizinha do bairro de Brits apareceu com um relato ainda mais específico. Ela contou às jornalistas do podcast In the Dark, The Rebecca Royce Case,
que naquela manhã ela avistou a adolescente caminhando pela rua com um cobertor roxo debaixo do braço, o mesmo cobertor que a polícia havia considerado desaparecido e mencionado em comunicados oficiais. Segundo a vizinha, ela relatou tudo à polícia, mas a resposta que ela recebeu foi imediata e desanimadora. Sim, mas isso não pode ser verdade. A investigação aponta para outra direção. Pro cunhado, né? Nessa época. Anos depois, quando o podcast solicitou uma nova posição, a polícia manteve o mesmo tom. A informante teria sido tratada de forma adequada e respeitosa, mas a sua percepção não correspondia ao estado objetivo da investigação e, portanto, ela devia estar enganada. Você não está falando o que a gente quer ouvir, então o seu testemunho não vai ser muito levado a sério. Outra testemunha, entrevistada pela emissora RTL na época, afirmou com absoluta convicção que viu a Rebeca num ponto de ônibus naquela manhã. Para ela, não havia qualquer margem de dúvida, afinal ela conhecia a Rebeca há anos. Ela tinha sido líder de torcida com uma das irmãs dela e sabia exatamente quem ela estava vendo. A Rebeca estaria sozinha esperando o ônibus. Essa testemunha também procurou as autoridades. Mas para o Ministério Público, especialmente para o promotor Martin Nispel, essas declarações não resistiam à análise técnica. Em 2021, ele explicou que todas essas pistas haviam sido investigadas repetidas vezes e declarou o seguinte: ela não aparece em nenhuma das câmeras de vídeo dos ônibus. Também apuramos outros relatos de possíveis avistamentos pela cidade, mas até hoje todos foram descartados. Havia ainda o depoimento de uma mulher que dizia ter visto a Rebeca no fim da manhã, perto da casa da irmã, carregando um cobertor. Mas essa versão esbarrou em outro detalhe. A testemunha disse que o chão estava molhado de chuva e que a menina não poderia estar levando o cobertor para fazer um piquenique, por exemplo. Só que os registros meteorológicos mostraram exatamente o contrário. Não tinha chovido naqueles dias. O solo estava completamente seco, o que tornou o relato inconsistente. Apesar das divergências, um padrão ficava claro. Muita gente acreditava ter visto a Rebeca naquela manhã, mas nenhuma dessas visões resistia à verificação por câmeras, horários ou condições do dia. Ainda assim, cada testemunho deixava aberta a possibilidade remota, mas tentadora, de que a Rebeca pudesse ter saído viva daquela casa. Com o passar das semanas, as informações continuavam a chegar, não diretamente à polícia, mas à família Royce. O Bernard e a Brigitte atendiam ligações de toda a Europa, de pessoas que afirmavam com absoluta convicção ter visto a Rebeca. Um dos relatos que mais chamou a atenção veio de um homem na Polônia. Ele disse ter avistado a jovem em uma loja de departamentos acompanhada por um homem adulto. Ele contou que, ao voltar para casa, buscou na internet fotos da adolescente desaparecida e teve certeza de que era ela. O detalhe que mais impressionou foi o aparelho ortodôntico, algo que ainda não havia sido divulgado oficialmente, embora pudesse ser notado em algumas imagens. Na descrição dada pelo homem, a garota falava alemão e não parecia estar sob coação. Dias depois surgiu outro telefonema igualmente preciso. Uma mulher afirmou ter visto uma jovem idêntica à Rebeca num supermercado em Cracóvia, novamente acompanhada por um homem. Ela também mencionou o aparelho e a naturalidade com que a adolescente se comunicava em alemão. Esses relatos se somavam a outros vindos de diferentes países. Num documentário da RTL Plus, a Brigitte Royce lembrou que naquela época muitos desses avistamentos eram particularmente intrigantes, porque o uso do aparelho ortodôntico ainda não era uma informação pública, o que tornava certos detalhes no mínimo difíceis de ignorar. A Brigitte também comentou sobre outros supostos avistamentos. Um pedestre que jurava ter visto a Rebeca em um estacionamento, acompanhada de um homem, e uma mulher que acreditava ter reconhecido a Rebeca em Tenerife, nas Ilhas Canárias.
Todas as histórias pareciam improváveis, mas nenhuma podia ser totalmente descartada. Até hoje permanecem as dúvidas. Seria possível que a Rebeca tivesse deixado a Alemanha viva e por vontade própria, ou que ela estivesse viajando na companhia de alguém? Lógico que nada disso foi confirmado. Enquanto a família lidava com uma enxurrada de pistas contraditórias, outra suspeita começou a ganhar força. Um possível contato que a Rebeca mantinha pela internet. O nome dele seria Max, um adolescente que, segundo a mãe e as irmãs da Rebeca, trocava mensagens frequentes com ela. Não era um relacionamento sério, apenas um flerte online, algo leve comentado ocasionalmente dentro da família. A revelação, no entanto, acendeu um alerta. A Rebeca já havia pedido permissão para encontrá-lo uma semana antes, pedido que os pais negaram. Os pais dela? E segundo uma amiga próxima, a Rebeca chegou a conversar com esse garoto enquanto elas estavam juntas e chegou até a mostrar algumas das mensagens que ela tinha recebido. O Max, segundo essa amiga, parecia ter a mesma idade que a Rebeca, cabelo castanho e vivia longe de Berlim. Eles até cogitaram um encontro e ele teria viajado especialmente para isso, mas a Rebeca teria desistido no último momento. Sinal de que ela não contava os planos dela todos para o pai e a mãe, né? Obviamente. Assim como qualquer adolescente. Depois do desaparecimento, as redes sociais do rapaz simplesmente sumiram do mapa. O seu perfil no Instagram foi deletado em 20 de fevereiro, apenas 2 dias após a Rebeca desaparecer, e antes até da polícia divulgar a foto dela ou começar a investigar o desaparecimento. Não estava nem se importando nessa época, né? Eles passaram a investigar no dia 21. Para muitos, isso parecia mais do que uma coincidência. De repente, o Max se transformou em uma sombra, alguém que existia, mas sem qualquer rastro online para confirmar sua identidade. A família divulgou o nome do garoto na esperança de avançar nas investigações, e amigas que nunca tinham ouvido falar dele passaram a buscar respostas. A prima da Rebeca, que conseguiu acessar a conta do Instagram da adolescente após o desaparecimento, confirmou que os dois trocavam mensagens regularmente. Seria possível que a Rebeca tivesse encontrado com um rapaz desconhecido do Instagram no dia do desaparecimento? Ainda não está claro, mas até o momento não há indícios de um possível sequestro. A polícia e o Ministério Público investigaram a fundo essa linha de investigação. Eles analisaram as conversas, tentaram rastrear a identidade real por trás do perfil apagado e verificaram qualquer possibilidade de encontro marcado no dia 18 de fevereiro, mas não havia nenhum indício de que o suposto garoto tivesse vindo a Berlim naquela semana, e nenhuma evidência de que ele tivesse envolvimento no desaparecimento. No fim, o promotor Martin Steltner foi categórico. Nenhuma prova sugere que o conhecido online tenha qualquer relação com o caso. E o garoto Max era um garoto mesmo? Tipo, chegaram nele? Eu acho que a polícia chegou nele sim, pelas declarações que eu li, mas eles nunca confirmaram isso. E eles nunca falaram quem era essa pessoa. Se era realmente um adolescente, se era um catfish, se era, sei lá. Ainda assim, o desaparecimento repentino do Max permaneceu como um daqueles detalhes desconfortáveis, algo que não leva a lugar algum, mas também não deixa de assombrar a narrativa do que aconteceu com a Rebeca. E já que eu mencionei amigas da Rebeca e as redes sociais dela, tem uma coisa que vocês precisam saber. Uma menina de 10 anos contou para a mãe que viu a Rebeca chorando em frente à escola Walter Gropius justamente no dia do desaparecimento, a escola em que ela estudava. Era por volta das 4 da tarde, e a garota descreveu uma adolescente bonita e alta, visivelmente abalada, cercada por alguns meninos que a insultavam e pareciam impedi-la de seguir adiante. Ela pediu o celular para ligar para os pais e, em seguida, gritou para os garotos que a deixassem em paz. Foi isso que relatou essa pequena testemunha. Depois disso, a jovem fugiu. Para a família Royce, esse depoimento é importante demais para ser ignorado.
Outras informações reforçavam a impressão de que a Rebeca vinha enfrentando problemas na escola. O pai dela, Bernard, revelou à RTL que uma aluna mais nova havia presenciado uma discussão entre a Rebeca e alguns rapazes, e eles teriam chegado a segurá-la pelo braço. Essa tensão não era totalmente desconhecida entre os amigos. Numa entrevista ao podcast In the Dark, The Rebecca House Case, 2 amigas próximas da Rebeca descreveram a adolescente como tímida e sensível e frequentemente alvo de comentários maldosos. Ela tinha amigas tóxicas, disse uma delas. Os boatos corriam muito rápido. Percebi que muita gente tinha uma má impressão da Rebeca. Foi o que disse a outra menina. Os rumores giravam em torno de um suposto relacionamento com um colega, algo que para uma adolescente de 15 anos pode rapidamente se transformar em tormento. O pai da Rebeca confirmou que ela estava vivendo um período de forte estresse. Ela falou sobre conflitos com colegas, desentendimentos que ele admitia não conseguir compreender completamente, e a vontade cada vez mais insistente da filha de mudar de escola. Um dos amigos da jovem também conversou com as jornalistas do podcast. Ele contou que havia discutido recentemente com a Rebeca porque ele tentou tirar o seu boné de brincadeira e acabou arranhando o seu rosto sem querer. Era um daqueles amigos que você tem quando você é adolescente, que só depois que você cresce percebe que essas pessoas não eram tão suas amigas assim, entendeu? Uhum. A situação, segundo o garoto, foi pequena, mas acabou ganhando proporções que ele não esperava. Ele chegou a ser retirado da sala de aula e interrogado pela polícia depois que ela desapareceu. Para esse adolescente, a possibilidade de que aquela discussão tivesse sido a sua última interação com a Rebeca era devastadora. Ele soube por terceiros que a família teria inicialmente suspeitado dele, e ser chamado diversas vezes para prestar depoimento só aumentou a sua angústia. É bem feito. Ficou brigando com ela, fazendo bullying com ela, chegou a arranhar o rosto dela sem querer? Tudo bem, sem querer. Mas é isso que acontece. Ficou com peso na consciência depois. A verdade é que, segundo pessoas próximas, a Rebeca estava vivendo um momento emocional delicado. A proximidade da formatura, as mudanças corporais, as dinâmicas sociais da escola, tudo parecia pesar mais do que ela conseguia suportar. Uma amiga contou que a jovem, apesar de não parecer deprimida, demonstrava insegurança. Ela tinha pintado o cabelo de rosa em algum momento e estava muito retraída. Em conversas privadas no WhatsApp, a Rebeca escreveu mensagens que revelavam um cansaço profundo e sensação de vazio. Tudo é demais. Nada do que eu quero está dando certo. Chego em casa e não faço nada, não tenho energia, eu me sinto vazia. Ela dizia que não tinha hobbies, que não estudava e que só saía se os amigos fossem até ela, para que ela não precisasse sair de casa ou fazer planos. Em um trecho mencionado no podcast, a Rebeca teria escrito a seguinte mensagem: "Todo mundo tem um propósito na vida. Eu não tenho nenhum." Essas mensagens formam um retrato inquietante, o de uma adolescente fragilizada, esgotada e, ao mesmo tempo, tentando parecer forte nas redes sociais. Algumas fontes sugerem que a Rebeca havia criado online uma versão de si mesma, mais confiante e mais popular, para esconder as suas inseguranças. O que, infelizmente, é normal, né? Nessa fase da vida. Tu vai criar rede social pra mostrar a realidade? Pois é, ainda Claro que mais não. você sendo adolescente, tá passando por esse monte de coisa. E, assim, sei lá, adultos, a gente às vezes esquece como foi difícil ser adolescente, como cada pequena coisinha às vezes acabava com o seu dia, ou você já achava que as suas amizades não eram boas o suficiente, e você ficava, sabe? Aham. Ser adolescente é muito difícil. Enquanto você é adolescente. É, óbio. Depois a gente Vê que não bota era tudo em nada. perspectiva e vê que não era nada, mas o seu sentimento naquela época era real, Muito né? intenso, sim. Pouco antes do desaparecimento, após uma briga com outra estudante, ela apagou grande parte das fotos no Instagram e voltou a falar sobre trocar de escola.
um gesto extremo para alguém com apenas 2 anos restantes até o fim do ensino médio e que os seus pais acreditavam ser exagerado. Essa situação deixa no ar dúvidas importantes. As brigas na escola eram mais sérias do que os adultos perceberam? A Rebeca estava recebendo apoio suficiente? E a escola forneceu todas as informações que tinha? Até hoje, a escola Walter Gropius nunca divulgou uma nota oficial sobre o caso, nem mesmo prestou condolências ou tentou ajudar a família da Rebeca. Não se sabe ao certo se câmeras foram verificadas ou se testemunhas foram ouvidas em profundidade. Isso alimenta a sensação de que ainda há peças importantes faltando. O pai da Rebeca sempre rejeitou a hipótese de que a filha tenha fugido voluntariamente. Ele descreveu a adolescente como responsável, carinhosa, ligada à família, alguém que tinha acabado de comprar porta-retratos para decorar o seu cantinho no porão 2 dias antes de desaparecer. Ele também garantiu que a Rebeca não tinha namorado. Ainda assim, há um detalhe que o intriga desde o começo. A Rebeca saiu para ir para a escola levando o cobertor, algo que ela nunca tinha feito. Então, a família acredita que ela queria se encontrar com alguém. A explicação da mãe da Rebeca para esse cobertor, porém, soou peculiar. Segundo a Brigitte, ela mesma havia orientado a filha a levar o cobertor caso fosse encontrar o tal Max, o garoto que a Rebeca teria conhecido na internet. A justificativa é que sentar no chão, no frio, poderia causar uma infecção urinária. Só sentar, que ela quer dizer? Realmente, sentar no chão. Para muitos, essa resposta pareceu estranha demais e quase desconcertante. A Brigitte não deu mais detalhes sobre esse suposto encontro e a orientação sobre o cobertor, mas há quem diga que, apesar de soar improvável, esse tipo de conselho não é tão incomum em alguns países europeus. É uma espécie de crença popular, evitar sentar no chão frio para não pegar uma infecção. Alguns pais realmente repetem isso, especialmente no inverno, e fevereiro na Alemanha é inverno. Então, assim, mesmo que você esteja, óbvio, de roupa, né, de calça, de short, qualquer coisa, não senta direto no chão gelado, porque você vai pegar uma infecção urinária, garota. Entendeu? Entendi. Bote um cobertor, uma almofada, qualquer coisa, e depois você senta em cima. Sobre a hipótese de suicídio, a polícia é enfática. Ela considera improvável. O investigador-chefe, Peter Schneiders, afirmou: ela teria que ter planejado isso com muita inteligência. Além disso, suicídios entre jovens de 15 anos são raros. Eu já não acho que teria que ter planejado nada tão bem assim, se ela quisesse fazer isso. Mas eu acho que se ela tivesse cometido suicídio, o corpo dela já teria sido encontrado. A Brigitte, porém, carrega uma dúvida que a acompanha desde o início. Ela declarou o seguinte: a Rebeca sofreu bullying desde a 7ª série. Muitas coisas aconteceram na escola. Às vezes, eu penso que isso pode ser a causa de tudo. Entre rumores, conflitos, fragilidade emocional e silêncios institucionais, permanece a sensação de que a Rebeca estava vivendo algo maior e mais doloroso do que qualquer adulto ao seu redor conseguia enxergar. Em 13 de fevereiro de 2020, uma especialista em tecnologia contratada pela RTL conseguiu recuperar um backup do celular da Rebeca, um material até então desconhecido da polícia. Lembrando que a RTL é uma emissora de TV. Entre os dados restaurados estavam fotos, conversas e 2 vídeos do TikTok, gravados apenas 2 dias antes do desaparecimento. Todo o conteúdo foi encaminhado às autoridades por meio do advogado da família. Na mesma entrevista, a Brigitte afirmou que continua acreditando que a filha está viva. Foi também nessa ocasião que a Brigitte apresentou uma nova teoria. A Rebeca era uma fã apaixonada do grupo sul-coreano BTS. O seu quarto era repleto de pôsteres, camisetas, fotos e itens da banda. E havia um detalhe que a mãe não conseguia ignorar. 18 de fevereiro, o dia do desaparecimento, é aniversário do J-Hope, um dos integrantes do grupo.
uma data que costuma mobilizar fãs ao redor do mundo que se reúnem, trocam presentes, tiram fotos e produzem conteúdo para publicar online. Isso é verdade, porque uma vez eu estava passando na Avenida Brasil e eu vi um outdoor que as fãs brasileiras tinham feito para um dos membros do BTS desejando feliz aniversário. Maneiro. Se ele viu aquilo, não faço a menor ideia. Mas eu vi. Segundo a Brigitte, talvez a Rebeca tivesse planejado encontrar outros fãs naquela manhã. Ela saiu de casa usando um moletom do BTS, levando a sua câmera Polaroid e o cobertor roxo. Para a mãe, isso não era coincidência. Roxo é justamente a cor simbólica da banda, uma espécie de assinatura visual na comunidade das fãs do BTS. Eu achei engraçado que, quando estavam discutindo isso, né, nos fóruns e tal, tinham fãs do BTS também. Porque eles estão em todos os lugares. E aí, alguém comentou que o moletom que a Rebeca saiu de casa usando do BTS era do Rap Monster, que é um dos bonequinhos, se eu não me engano, que é desenhado pelos integrantes do BTS, sabe? Uhum. Ou talvez eu tenha entendido errado, mas é outra... Tem a ver com outro membro do BTS que não é o J-Hope, que era o aniversariante do dia. Então os fãs já falaram, opa, não, acho que ela não foi pra comemoração do aniversário do J-Hope, não, porque como ela iria pro aniversário do Jay com um moletom do Rap Monster que tem a ver com outro cara? Isso tá errado. Aí eu fiquei rindo, porque eu sou a pessoa que foi pro show do Oasis com uma camiseta das Spice Girls. Então, pra mim, isso claramente não tem importância. É a banda errada. E se for um integrante diferente da mesma banda, tá perfeito. Tá melhor do que você. Tá melhor do que eu. Mas eu achei isso muito engraçado, que os fãs do BTS realmente se importaram com o caso, porque a Rebeca era um membro da fanbase. E eles investigam esse caso por aí, eles tentam descobrir o que aconteceu com a Rebeca, entendeu? Tem muita importância. Mas eles se apegaram muito ao fato do moletom ser do Rap Monster, não do J-Hope. Então, ela não iria para o encontro de fãs do aniversário do J-Hope. Mas eles são muito empenhados em discutir o caso da Rebeca e manter ele em evidência. Eu achei isso bem legal. Há, inclusive, uma tradição entre os fãs do BTS de tirar fotos em frente a fundos roxos nos aniversários dos membros. E nesse contexto, alguns imaginam que a Rebeca, que aos 15 anos acompanhava de perto esse tipo de ritual online, poderia ter sido atraída para fora de casa por alguém que se passou por outro fã, ou até por alguém fingindo ser parte da comunidade. Uma das irmãs da Rebeca, a Vivian, confirmou o quanto ela era dedicada ao grupo. Ela tinha muitas fotos da banda no quarto, camisetas, moletões, ela era realmente apaixonada pelo BTS. Então, para Vivian, não seria estranho que a Rebeca quisesse participar de um encontro de fãs antes da escola. A teoria ganhou força dentro da família da Rebeca, mas nunca se tornou consenso público. E entre os fãs de K-pop, especialmente de comunidades tão ativas quanto a do BTS, encontros improvisados, fotos temáticas e interações virtuais são muito comuns e podem ser organizados rapidamente sem deixar rastros evidentes. A polícia, por sua vez, não descarta a possibilidade de que alguém tenha usado essa paixão para se aproximar da adolescente. Em 21 de maio de 2020, as buscas pela Rebeca avançaram para além das fronteiras alemãs. Segundo o promotor Martin Glade, os investigadores estavam rastreando o celular da adolescente no exterior. Ele declarou: "Não queremos deixar pedra sobre pedra. Solicitamos assistência jurídica às autoridades competentes." Era um passo que revelava duas coisas ao mesmo tempo: a determinação das autoridades e a complexidade crescente do caso. Em 16 de junho de 2020, a família da Rebeca recebeu uma foto anônima pelo Instagram. A imagem mostrava uma jovem com uma semelhança impressionante com a Rebeca, o tipo de coincidência que faz o coração acelerar mesmo depois de tantos meses. Quando vi a foto, meu coração disparou. Eu pensei, será possível? Lembrou a mãe da Rebeca, Brigitte Roche. Mas a esperança durou pouco.
Em 17 de junho de 2020, a equipe de verificação da RTL rastreou a mesma foto até portais de conteúdo adulto. A imagem havia sido publicada em diversos sites em 31 de março, associada ao perfil de uma jovem de Osnabrück. Ainda não se sabe quem era a garota e, infelizmente, é comum que usuários roubem fotos de redes sociais para criar perfis falsos, né? Especialmente em plataformas de encontro ou, sei lá. Uma investigação paralela trouxe novas camadas ao caso em dezembro de 2020. As jornalistas Miriam Arnitz e Lena Nitzhammer, enquanto produziam o podcast In the Dark, encontraram uma testemunha que relatou um episódio intrigante numa área arborizada próxima a Kummersdorf, uma das regiões que desde o início aparecia recorrentemente nas denúncias sobre o paradeiro da adolescente. A mulher contou que na manhã de 18 de fevereiro de 2019, ela e duas amigas cavalgavam pela mata quando notaram um homem usando um boné de beisebol. Ele caminhava de forma tensa, sempre olhando ao redor, como se temesse ser observado. Quando percebeu a aproximação das cavaleiras, ele acelerou o passo, quase correndo para dentro da vegetação mais fechada. Naquele momento, a cena pareceu apenas estranha, mas semanas depois, quando a polícia vasculhou exatamente aquela área em busca de pistas sobre o desaparecimento da Rebecca, as três mulheres se lembraram imediatamente do comportamento do desconhecido. E como elas haviam tirado fotos dos seus cavalos naquele dia, elas conseguiram comprovar a data exata do encontro, 18 de fevereiro, o dia do desaparecimento. A testemunha garantiu que os investigadores a contataram diversas vezes e levaram seu relato a sério. Ela também comentou que a polícia mencionou em determinado momento que um amigo do cunhado da Rebecca possuía um bangalô nas proximidades. Ainda assim, essa possível conexão nunca resultou em avanços concretos. É importante destacar que as três mulheres não viram o rosto do homem, já que o boné o escondia completamente. Então, nenhuma delas conseguiu descrevê-lo com precisão. Por isso, a própria testemunha reconhece que o episódio pode ter sido apenas uma coincidência, algo totalmente alheio ao caso. Mas esse não era o único relato vindo daquela floresta. Nos dias posteriores ao desaparecimento da Rebecca, centenas de denúncias chegaram à polícia. Entre elas, várias afirmavam ter visto um carro semelhante ao Renault Twingo, cor framboesa, circulando precisamente na região de Kummersdorf, cerca de 30 minutos ao sul de Berlim. O local passou a ser um ponto frequente no mapa das investigações. Alguns acreditam até hoje que se a Rebecca realmente morreu naquele 18 de fevereiro, o seu corpo poderia ter sido deixado naquela mata. Mas, como tantas outras peças desse quebra-cabeça, esses avistamentos nunca se encaixaram de forma decisiva. Então, se você está gostando desse episódio e tem 10 reaisinhos sobrando, considere se tornar um patrocinador das Árticas Podcasticas. Apoie o Detetive do Sofá. Vocês já sabem que somos um programa independente com uma enorme equipe de 2 pessoas e ambas adoram ver seu esforço sendo recompensado. Então, checa os links que eu deixo aqui embaixo ou entra na Aurelo ou no Apoia-se e pesquisa por Detetive do Sofá para ajudar. E não esqueçam da live no dia 15 do canal do YouTube do Detetive do Sofá. No outono de 2020, a polícia de Berlim deu um passo decisivo. Segundo o jornal Bild, os investigadores solicitaram ao Google Europa, em Dublin, acesso aos dados digitais da Rebecca e do seu cunhado Florian. Era uma tentativa de reconstruir, minuto a minuto, as últimas horas antes do desaparecimento da adolescente. O material chegou no início de 2021, um pendrive contendo arquivos criptografados. Mas a análise forense levou mais de 2 anos. Como o caso da Rebecca não era classificado como um homicídio comprovado, investigações urgentes envolvendo assassinatos recentes passaram à frente.
Apenas em 2023, o Departamento Estadual de Polícia Criminal concluiu o trabalho. E os resultados foram inquietantes. As autoridades confirmaram que a Rebeca possuía uma conta no Google e que ninguém acessou esse perfil após 18 de fevereiro de 2019. Para os investigadores, esse silêncio digital reforçava uma conclusão dolorosa, que a adolescente provavelmente não está mais viva. Mas o foco principal recaiu sobre os dados do Florian. Apesar de ter afirmado que ele dormia profundamente na manhã em que a Rebeca desapareceu, os registros digitais contavam outra história. Vocês já sabem que ele estava mexendo no celular, né? Naquela manhã. E nas primeiras horas daquele dia, o celular dele acessou sites pornográficos, incluindo conteúdo relacionado a bondage, BDSM e práticas de estrangulamento. Isso contradizia completamente a sua versão e ampliava as suspeitas sobre ele. Em abril de 2023, com essas informações em mãos, a polícia retornou à casa do cunhado para novos testes, buscando objetos que poderiam ter sido usados para estrangulamento e realizando exames acústicos no imóvel. As contradições nos relatos do Florian se tornavam cada vez mais evidentes, inclusive as suas explicações consideradas implausíveis sobre o trajeto do carro até a Polônia. Os investigadores repararam nesse dia que estava faltando a faixa de um roupão, que eles já ficaram, nossa, com certeza isso foi usado para estrangular a Rebeca. No dia do desaparecimento já? Não, nesse dia de 2023, quando eles foram fazer essas outras buscas. Anos depois. 4 anos depois. Mas a mãe da Rebeca e a Jessica, a irmã dela, revelaram depois que a criança, né, a filha da Jessica, a sobrinha da Rebeca, tinha usado a faixa do roupão para amarrar em um carrinho ou em alguma outra coisa, um carrinho de boneca, alguma coisa assim, e para ficar puxando. E aí ela sujou tudo, rasgou tudo e tiveram que jogar fora. E só uma curiosidade que você não perguntou, a Jessica até hoje ainda está casada com o Florian, eles até tiveram mais um filho depois disso, então eles ainda estão juntos até hoje e a família dela continua apoiando o Florian, entendeu? Para os investigadores, mentir sobre ver pornografia não torna o Florian automaticamente culpado, mas mentir sobre qualquer coisa em um caso assim, especialmente quando todos deixam rastros digitais, só aumentou a desconfiança. A pressão sobre o Florian continuou a crescer quando, em janeiro de 2021, o podcast In the Dark revelou novas entrevistas. Uma mulher identificada apenas como Andy afirmou ter sido traída, agredida e violentada por ele no passado, embora ela admitisse não ter provas e nunca ter denunciado o caso às autoridades. Ainda assim, esse testemunho chamou a atenção dos investigadores, que já examinavam o círculo de relacionamentos do cunhado. Outras 2 ex-namoradas do Florian apareceram no mesmo podcast e os seus relatos foram ainda mais perturbadores. Ambas, sem contato uma com a outra, descreveram um padrão de violência física constante, espancamentos, cárcere privado, humilhações. Nenhuma delas registrou queixa, nenhum boletim de ocorrência existe, mas a coincidência dos relatos vindo de fontes independentes preocupou os investigadores. A imagem do pai amoroso repetida por familiares e conhecidos contrastava de forma crescente com um relato de comportamento agressivo e controlador descrito por essas mulheres. Nenhuma dessas acusações passou pelo sistema judicial, mas todas passaram a fazer parte do pano de fundo que circunda o caso da Rebeca. Em outubro de 2025, a investigação sobre o desaparecimento dela ganhou novo fôlego. Após anos de impasse, a polícia concentrou-se em 2 propriedades rurais, em Tausche e Hitz-Neuendorf, no distrito de Oder-Spree, em Brandemburgo, terrenos pertencentes aos avós do principal suspeito, o Florian. As buscas foram massivas. Mais de 100 agentes, drones, cães farejadores de cadáveres, radar de penetração de solo, máquinas pesadas, escavadeiras e equipes especializadas cercaram as áreas por dias. Segundo a polícia e a promotoria de Berlim, existem indícios de que a Rebeca jamais deixou a casa da irmã com vida.
Quais são esses indícios, a gente não sabe porque eles nunca revelaram, né? A investigação ainda está em andamento. Os investigadores acreditam que o cunhado, hoje com 33 anos, possa tê-la matado naquela manhã e transportado seu corpo e seus pertences para uma das propriedades da sua família, pelo menos temporariamente. A operação começou em 20 de outubro de 2025 em Tausch, onde a avó do suspeito ainda possui um terreno. A área isolada, marcada por vegetação densa e construções abandonadas, foi vasculhada palmo a palmo. Um reservatório de água subterrâneo foi esvaziado e um buraco tomado por entulho foi escavado. Uma bolsa foi apreendida por peritos, mas o seu conteúdo não foi divulgado. No dia seguinte, 21 de outubro, a investigação se estendeu à vizinha Herzberg, onde ficava a antiga residência dos avós, um imóvel em ruínas fechado desde 2005. Novamente, drones sobrevoaram a área, cães farejadores percorreram a mata próxima e o solo foi escaneado em busca de possíveis esconderijos. Moradores foram interrogados porta a porta e a polícia também renovou um pedido antigo, informações sobre o Renault Twingo vermelho framboesa do suspeito, visto na região pouco após o desaparecimento da Rebeca. Essa região era no caminho que ele fazia até a fronteira com a Polônia. Entendeu? Então estava na rota que ele foi Estava visto. na rota que ele foi visto. Apesar do aparato, o Ministério Público informou que a passagem do tempo tornou certas evidências escassas ou já inexistentes. Ainda assim, novas pistas levaram a polícia a acreditar que o suspeito pode ter viajado às propriedades naquela manhã de fevereiro de 2019, ocultando ali o corpo da adolescente. Quais pistas são essas, porém, segue sob sigilo absoluto. As buscas terminaram sem que a polícia confirmasse qualquer descoberta relevante e os vestígios recolhidos ainda estavam sendo avaliados semanas depois. Mesmo assim, as autoridades reiteraram a mesma hipótese que sustentam desde o início. A Rebeca provavelmente foi vítima de homicídio e o local onde seu corpo foi escondido, se é que ainda existe, pode estar entre os terrenos da família do Florian. Enquanto os resultados dessa grande operação policial realizada agora em outubro de 2025 em Brandemburgo ainda eram avaliados, uma nova testemunha surpreendeu os investigadores do caso. Segundo o jornal Bild, uma mulher chamada Martina, de 69 anos, professora aposentada, decidiu finalmente procurar a polícia após ver novo apelo público por informações. A Martina contou que na manhã de 18 de fevereiro de 2019, o dia em que a Rebeca desapareceu, ela seguia pela rodovia A12, no trecho entre Fürstenwalde West e a escola onde ela trabalhava. Logo após entrar na autoestrada, ela notou um pequeno Renault Twingo vermelho framboesa avançando em alta velocidade. A cor chamativa a fez presumir que fosse uma mulher ao volante. Curiosa, ela acelerou para ultrapassar aquele carro e olhar para dentro. Foi então que algo a deixou inquieta. Ela contou exatamente o seguinte: havia um homem ao volante, muito tenso, com um boné puxado para baixo, escondendo o rosto. No banco de trás, eu vi algo grande, coberto por um cobertor escuro, que parecia até se mover. A janela do passageiro estava entreaberta, apesar do frio intenso daquele dia. Esse foi um detalhe que a Martina não se esqueceu. Ela deixou a rodovia na saída de Fürstenwalde ao leste, enquanto o Twingo seguiu em direção ao sul. O relato coincide com os dados já conhecidos da investigação. Às 10h47 daquele dia, o carro do suspeito foi registrado por um leitor automático de placas na rodovia A12, em direção à fronteira com a Polônia. A dúvida inevitável surgiu. Por que a Martina só agora procurou a polícia? Mas ela informou que ela ficou muito doente durante e após a pandemia, e ela não conseguia lidar com isso. Mas quando ela viu o novo apelo e percebeu que a saída onde ela viu o carro coincide com o local das buscas, ela não podia mais guardar essa informação só para ela. A família da Martina confirmou que a história não era nova.
Tanto o marido quanto a irmã dela afirmaram que ela relatou o episódio já em 2019. Mesmo assim, ela nunca havia formalizado o testemunho até agora. Segundo o jornal, a Martina chegou a abordar diretamente os policiais quando eles estavam revistando a propriedade em Tausche, agora em outubro. A promotoria de Berlim afirmou que todas as novas informações estão sendo analisadas, mas apesar de novas pistas e buscas extensas, o paradeiro da Rebecca continua desconhecido. Para a polícia e para a promotoria, o caso sempre pareceu claro. O cunhado da Rebecca continua sendo o único suspeito em seu desaparecimento. Essa posição foi repetida inúmeras vezes ao longo dos anos. A família da jovem, porém, insiste na inocência do Florian, e essa divergência alimentou um incêndio de especulações. Na imprensa, redes sociais e entre os fãs de True Crime, teorias surgiram em todas as direções. Fuga voluntária, aliciamento por um predador online, ataque de um desconhecido ou até mesmo tráfico humano. À medida que o tempo passava, a impressão que ficava era de que as autoridades haviam desenvolvido uma fixação quase automática no cunhado. Ele chegou a permanecer mais de 2 semanas preso, sem que nenhuma prova física o ligasse ao desaparecimento. E quando seu rosto foi exibido nacionalmente em busca de testemunhas, enquanto ele ainda estava sob custódia, a medida provocou forte crítica da sua advogada. A Petra Klein lembrou que, na Alemanha, a presunção de inocência deveria protegê-lo de ser condenado pela opinião pública antes de qualquer julgamento. As justificativas da polícia também se mostravam frágeis. O acesso à pornografia, por exemplo, dificilmente constitui evidência de homicídio, e mentir sobre isso, embora suspeito, não prova envolvimento no crime. As viagens com o Twingo, por outro lado, poderiam ter vários significados. Alguns acreditam que, se ele tivesse envolvido em tráfico de drogas, ele jamais usaria isso como um argumento de defesa. Mas nada disso o absolve automaticamente. Para muitos, o Florian continua sendo o principal suspeito. O problema não é a existência de dúvidas, e sim a forma como a investigação conduziu essas dúvidas. Uma sequência de suposições policiais foi se revelando frágil, e a mais significativa delas talvez seja a insistência em que a Rebecca não deixou a casa viva naquela manhã. A ausência de sangue, de fluidos corporais ou qualquer sinal de violência deveria ter levantado a possibilidade contrária. Ainda assim, a polícia permaneceu presa àquela hipótese inicial. Outros elementos também levantam incertezas. As fibras do cobertor encontradas no porta-malas podem ter uma explicação completamente banal. O cobertor era da Jessica e do Florian, que poderiam tê-lo transportado ali depois de comprar ou em alguma outra ocasião. Já o cabelo encontrado no carro sequer pertencia à adolescente, e nenhum dos cães farejadores de cadáveres indicou presença relevante nem no veículo e nem na residência. Não, imagina se encontrassem cabelo dela no carro, que provavelmente ela já andou. Ela andou muitas vezes naquele carro. Né? Então é um milagre até não ter encontrado. Com certeza. Há ainda outro ponto que incomoda muitas pessoas. 3 testemunhas alegaram ter visto a Rebecca no dia em que ela desapareceu, mas a polícia nunca se pronunciou de forma clara sobre esses relatos. Para alguns, parece que a investigação se fechou em torno de uma única narrativa e ignorou possibilidades que poderiam ter levado a caminhos diferentes. Mesmo assim, a suspeita sobre o Florian persiste em muita gente. Ele pode ter mentido sobre detalhes importantes, as suas buscas na internet levantam questões sombrias e o histórico de agressividade relatado pelas ex-namoradas dá peso à hipótese de violência. Mas permanece um elemento crucial que ainda não encontrou resposta: o motivo. Até hoje, nada de concreto foi apresentado que explique por que ele faria mal à cunhada. Apesar da pressão policial, os familiares da Rebecca sempre rejeitaram a ideia de que o Florian pudesse estar envolvido no desaparecimento.
Amigos próximos também confirmam que os dois mantinham um relacionamento cordial, até afetuoso, e que nada indicava qualquer conflito entre eles. Para a família, simplesmente não havia motivo para um crime. A Jessica, irmã da Rebecca e esposa do Florian, sempre foi categórica. Embora a polícia estivesse convencida dessa hipótese, nós nunca discutimos isso e não discutimos agora. A mãe, a Brigitte, compartilha a mesma convicção. Em entrevista à RTL, ela admitiu a possibilidade de morte da filha, mas deixou claro que não acredita nela. Claro, ela pode estar morta, mas eu não tenho essa sensação. Para a Brigitte, a resposta está em outra direção. Acho que ela está sendo mantida em cativeiro. Acho que ela está presa. O sofrimento da família é contínuo e silencioso. Eles vivem num luto suspenso, presos entre o desespero e a esperança. A mãe descreve essa angústia com uma simplicidade devastadora. Eu até conseguiria lidar com a morte, mas a incerteza é terrível. Foi o que disse a Brigitte Royce. Com o passar dos anos e sem avanços concretos, a família acabou se afastando das investigações. Eles se sentiram criticados, pressionados e por vezes até responsabilizados pela própria polícia por não colaborarem da maneira esperada. Hoje, eles permanecem à margem do processo, ainda devastados e esperando respostas. Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora, Melissa Lima. Obrigada pelo seu apoio, Melissa. Obrigada por ter escolhido patrocinar o Detetive do Sofá. E se você também quiser se tornar um apoiador desse podcast, para me mandar suas sugestões, para entrar no nosso grupinho secreto, para assistir as gravações dos episódios, para escutar os episódios com antecedência, é só acessar o Orelo ou o Apoia-se, assim como a querida Melissa já fez. Tá bom, Alexandre? Excelente, Marcelo. O que você acha que aconteceu com a Rebecca? Será que ela realmente foi assassinada pelo cunhado? Será que ela saiu de casa para encontrar alguém? Será que o desaparecimento dela tem a ver com o bullying que ela estava sofrendo na escola? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, ou deixa lá o seu comentáriozinho no Spotify e vem me dizer qual a sua teoria preferida, se você gostou desse caso e o que você acha que aconteceu com a Rebecca. O que você acha, Alexandre? Você suspeita do Florian? Eu acho que se fosse ele mesmo, já teria sido resolvido. Lembrei agora. Eu acho que evidências já teriam sido encontradas. E é um cara que, em teoria, trabalhou à madrugada. Ele teve uma festa no hotel que ele trabalhava. Né? Acordou, abriu o celular pra ver coisas. Uhum. Então, assim, se ele matou ela, não me parece ter sido aquela parada mega planejada e mega cuidadosa. Sim. Sabe? Eu acho que teria sido algo que teria deixado vestígios. E a gente sabe que a polícia procurou por esses vestígios. Procurou muito. Então, assim, eu acho esquisito. Ao mesmo tempo, eu acho engraçado. No início do episódio, quando você falou que ele foi preso de cara, realmente acabou com a família do cara e da irmã e tal. E não, a família apoia ele 100%. Apoia ele 100% e tal. E tipo, veja bem. E ela, inclusive, é muito criticada por causa disso, sabe? Eu acho que já teria aparecido alguma coisa. Eu, particularmente, acho que o desaparecimento da Rebecca deve ter a ver com a escola. Uhum. Com o que estava acontecendo ali na escola, sabe? Não sei se era só o bullying, se eram brigas que ela estava tendo, até brigas físicas que ela chegou a ter na escola com uma garota. Aí depois ela apagou muitas fotos do Instagram e queria mudar de escola, sabe? Pra você chegar ao ponto de pedir pros seus pais pra você mudar de escola quando você tem 15 anos, é porque tem alguma coisa muito errada acontecendo. Alguma coisa ali tá te fazendo muito mal. Mas eu não sei o que pode ter acontecido. Difícil, por exemplo, pode ter a ver, mas, por exemplo, ela decidiu ir embora. Eu acho difícil ela decidir ir embora e com uma adolescente ela conseguir nunca mais abrir o e-mail. Sim, entendeu? eu também acho. Então, assim, pode ter sido alguma coisa nesse sentido, mas alguém
aproveitou dessa oportunidade, Sim. entre aspas, e aí pegou ela, fez alguma coisa, entendeu? Eu não acho que ela tá viva, não. É muito difícil. Então é isso aí, gente. Fechou? Fechou. Me falem as teorias de vocês, as opiniões de vocês sobre o caso da Rebeca e a gente se encontra na próxima investigação, que inclusive vai ser ao vivo, dia 15 de dezembro, às 8 da noite, no nosso canal do YouTube. Isso é segunda-feira, né? Segunda-feira. Certo? Certo. Tchau, tchau. Até lá. Tchau, tchau.